Ora então, muito boa tarde. Agora sim, com toda a plateia aqui connosco, vamos então dar início ao lançamento deste livro de Elizabeth Martins de Oliveira, Um Muro e uma Cerca, que está aqui ao meu lado. Temos também a Mónica Menezes, ela é escritora, formadora, mentora literária e vai fazer a apresentação do livro. Eu não queria para já adentrar muito, queria mesmo só dizer que é para nós, da Cultura Editora, uma satisfação muito grande lançar um livro, sempre, claro, mas diria que há uma emoção especial quando isso acontece com uma autora nova, poder partilhar destes momentos, sentir este nervosismo, que eu jogava que fosse mais, enfim, não me parece assim tão nervosa como ela própria disse que iria estar. Era tudo mentira, afinal, ela não está nada nervosa. E vamos então fazer uma breve apresentação que ficará a cargo da própria autora, com projeção de imagens e um enquadramento social que de certeza vocês vão gostar muito. E depois vamos falar mais em detalhe sobre o livro e ouvir a autora no final mais uma vez. Portanto, este será o desenho da nossa cerimónia. Eu pedi desde já uma salva de palmas para a Elizabeth, também para ajudar a descontrair. Elizabeth, muitos parabéns pelo livro, Um Muro e uma Cerca. É um livro que eu conheço bem, foi um prazer vê-lo. E vocês vão com certeza gostar muito também, então vamos dar a palavra à autora. Até já. Então, boa tarde a todos. Obrigada desde já por estarem aqui, não é? Porque é a primeira vez que eu estou a fazer isto, estou muito nervosa, mas eu quero que isto seja um momento descontraído e quero partilhá-lo convosco. Portanto, desde já, muito obrigada e é precisamente a primeira coisa que eu vos quero dizer. Bem-vindos e obrigada por estarem aqui hoje, neste dia que para mim é tão especial e tem um significado tão grande. Portanto, vamos começar. Como eu não quero que isto seja uma coisa unilateral, que vem só do meu lado e eu estou só aqui a conversar, eu quero fazer uma breve interação convosco. E eu quero que levante a mão, ou que diga que sim, quem é que daqui conhece a margem sul do Tejo? Ai, tantas mãozinhas, tão bom, tão bom. Boa, boa, boa. E sabem dizer uma localidade assim que conheçam na margem sul? Feijó, Barreiro? Almada, Seixal, boa. Ui, já perdi estas últimas, esperem. Fernão Ferro, muito bem, Tomás. Então, eu pergunto isto porque eu também vos quero perguntar qual é que é a primeira coisa que vos vem à mente quando vocês pensam na margem sul? Casa. Trânsito. Realmente está a ficar com muito trânsito, sim, também tenho de dizer que sim. Trabalho, ok. Então, trabalho, praias, casa, também já foi a minha casa, ponte, boa, sim, perfeito, perfeito. Então, porquê é que eu vos perguntei isto? Porque a ação do Muro e uma Cerca decorre precisamente na margem sul do Tejo. Decorre neste outro lado da ponte, que é tão especial, para mim tem um significado muito grande, porque obviamente foi o sítio onde eu cresci. E portanto eu conheço muito, muito, muito bem a margem sul e era por isso que eu vos tinha perguntado, precisamente se conheciam. Agora a pergunta que se coloca é: porquê é que eu escolhi a margem sul? Porquê de todos os sítios no mundo que existem, porquê a margem sul? Então, se vocês olharem para estes headlines dos jornais, vocês veem que existe uma grande diferença entre a população que existia há cerca de 10 anos na margem sul e agora aquela que existe atualmente. E eu quero só destacar ali naquele gráfico, não é? A procura de casas para compra e arrendamento na Grande Lisboa, ali o Seixal e Sesimbra estão com um aumento muito grande. E também por esta razão, não é? Viver na margem sul é 50% mais barato do que viver em Lisboa. O que é que isto originou na verdade? Uma grande migração das pessoas que vivem em Lisboa depois para a margem sul. Isto fez com que muitas pessoas ganhassem novos vizinhos. E a minha pergunta para vocês é: sentiram estas mudanças? Para quem vive na margem sul, para quem conhece, sentiram uma mudança grande? Sim? Há umas pessoas que estão a dizer que sim? Boa? Boa, sentiram, não é? Eu também senti, eu mesmo que moro no estrangeiro, senti muito esta diferença, porque havia muitas pessoas novas de repente na rua onde eu estava, na rua onde eu cresci.
nas ruas paralelas, houve muitas casas que de repente chegaram lá, e com essas novas casas, também novos vizinhos. Além de mim, quem também sentiu estas mudanças, e eu vou-vos já dar aqui um spoilerzinho, das pessoas que eu considero serem o Elias e o Santiago. Desculpem lá se eu estraguei a vossa imagem daquele que seria o Elias e o Santiago, mas foi exatamente assim que eu os imaginei. O Jeff Bridges mora em Almada, exatamente, Miguel. Exatamente, pronto. É um ator muito conhecido também. Então, o Elias é um homem de 72 anos, portanto, para quem não conhece a história, é um homem de 72 anos muito solitário. Há muitos anos que ele vivia na margem sul do Tejo e, durante muitos anos, criou ali os 3 filhos, viveu com a mulher, ele tinha uma casa que era demasiado grande para si neste momento e, de repente, vem ver que para a casa imediatamente ao lado se vai mudar uma família da qual ele se sente muito desconfiado. Ele não gosta muito daquela família, ele sente há ali qualquer coisa que não bate certo. Ele chama a esta família a representação da sobrançaria lisboeta. Imaginem, não é? O Elias assim a pensar a levar aqui os lisboetas morarem, não gosto muito desta ideia. Então, quando de repente vem para lá também um menino muito curioso, que está sempre a espreitar para aquilo que ele está a fazer no jardim, ele não fica muito contente e decide: não, eu vou pôr uma cerca em cima do muro, porque não aguento ter de deparar com os meus vizinhos todos os dias, estou sempre a ver eles a passarem, estou sempre a vê-los a conversarem, não, eu tenho de me separar deles. Então, ele realmente coloca uma cerca em cima do muro, mas o que ele não esperava é que isso não resolvesse o problema. Da varanda ainda se continua a ver o Santiago, e o Santiago continua a espiar, também, lá para dentro. E eu já vos vou mostrar. Quero só aqui falar-vos um bocadinho sobre como é que surgiu esta ideia, não é? E esta ideia realmente andou a pular entre 3 sítios diferentes. Portanto, ela surgiu no Reino Unido, a 20 de maio de 2020. Estávamos em plena pandemia, foi um momento em que eu já tinha começado a trabalhar por conta própria, portanto já estava fora do circuito de trabalhar por conta do trem. E surgiu-me esta ideia num dia em que eu estava calmamente a lanchar, a olhar pela janela da minha cozinha, e eu olhava assim para o jardim e pensava: realmente as pessoas estiverem nas janelas, os meus vizinhos estiverem nas janelas lá em cima, eles conseguem ver o que é que eu estou a fazer no jardim. E não é que isso fosse uma coisa propriamente má, nem constrangedora, era só curioso pensar nisso. Então, eu estava a pensar nisso e pensei: realmente, então e se uma criança estivesse a espiar um vizinho e o que é que ele está a fazer no jardim? Comecei assim a conectar ideias. E quem aqui está, que também é escritor, que eu sei que há aqui escritores, vocês saberão que há aqui uma grande confusão que se gera na nossa cabeça com as ideias, com coisas giras que nós vamos pensando. E realmente foi assim. Foi neste jardim, eu espero, ok, exatamente, foi neste jardim que eu tive esta ideia. Nós morávamos nesta casa deste jardim, e como vocês sabem, isto era a janela do meu escritório já agora. Eu tinha uma vista muito privilegiada sobre os jardins, eu escrevi muito neste escritório. Mas vocês conseguem ver que eu consigo olhar para os jardins dos meus vizinhos, e para os dos outros, e para os deste lado também. Portanto, consigo estar sempre a ver o que eles estão a fazer. Mas a ideia não se ficou por aqui, porque a ação do livro realmente corre a 100% em Portugal, tanto que já mencionaram aqui alguns nomes, Fernão Ferro e também no Seixal. Mas eu escrevi este livro na íntegra. Aliás, antes de passar a essa parte, eu inspirei-me foi exatamente no rápido crescimento do bairro onde eu cresci, em Fernão Ferro. E só que uma curiosidade, esta é a casa dos meus pais, e eu inspirei-me aqui porque existe aqui um pequeno telheiro, e o telheiro do Elias no muro e uma cerca é um bocadinho maior. Mas se conseguirem olhar ali para cima, conseguem ver que há uma varanda. Conseguem ver, certo? Então, foi nessa varanda que eu me inspirei. Ok, o Santiago consegue espreitar da sua varanda para o Elias para ver o que é que ele está ali a fazer. E como vocês veem, a cerca não resolve o problema. Nós podemos parar de ver os nossos vizinhos diretamente do piso onde estamos, mas não resolve o problema. Se eu quiser continuar a espreitar da varanda, consigo. E o Santiago pensou exatamente assim. E depois, eu escrevi o livro exatamente na íntegra, na Suécia, porque nesse ano, no ano em que eu tive a ideia, 2 meses depois, mudei-me para a Suécia e escrevi o livro lá, na íntegra, entre 2020 e 2021. Comecei, se vocês de certeza conhecem o NaNoWriMo, aqui alguém conhece? Sim? Boa!
que é o National Novel Writing Month, é um mês para nós escrevermos um livro integral. Portanto, foi isso que eu me desafiei a fazer. Lá está. Aqui em Estocolmo foi onde eu escrevi. Não foi neste sítio, no entanto. Eu não moro aqui neste sítio bonito, é só um sítio bonito que existe em Estocolmo lá ao pé de nós. Quem dera que tivesse sido aqui. Isto era um ótimo retiro de escrita, não concordam? Era bom. O Muro e uma Cerca é uma história sobre a amizade e sobre como nós podemos formar amigos a qualquer altura da nossa vida. Nós podemos achar que já não temos idade para ter amigos, como é o caso do Elias. Podemos achar que já somos velhos demais. Podemos achar que não podemos ser amigos dos mais velhos. Mas o Muro e uma Cerca prova que a amizade acontece em qualquer altura da nossa vida. E é a amizade e, sobretudo, os pequenos gestos que podem mudar o rumo de uma vida. Portanto, espero que ao lerem o Muro e uma Cerca também sintam isso, que sintam que a amizade é dos gestos mais bonitos e das coisas mais bonitas que a vida tem e que o Elias e o Santiago também vos comovam muito. Espero mesmo que gostem e obrigada desde já por estarem aqui. Elizabeth, muito obrigado então. Depois desta apresentação, vou voltar aqui ao meu caderninho com um lápis, assim um bocadinho básico, mas vou tentar fazer o melhor possível. Também não vou falar muito, vou dar a palavra à Mónica já daqui a pouco. Do ponto de vista da edição, do ponto de vista do trabalho com a Elizabeth, neste livro que eu gostava essencialmente destacar, e pegando na apresentação que ela própria fez, é justamente uma certa simplicidade de processo e simplicidade da própria ideia no melhor sentido possível. Isto é, a Elizabeth, sendo uma escritora nova, não sentiu propriamente necessidade de imaginar um sítio, pegou nos sítios que ela conhece, pegou na casa que ela conhece, pegou nos vizinhos que foram para o lado, pegou em Lisboa, pegou na margem sul, pegou naquilo que lhe é especialmente familiar e viu nisso mesmo um ótimo assunto, viu nisso mesmo um ótimo conteúdo, muito conteúdo para escrever um livro, e eu achei que isso era realmente um bom ponto de partida. Naturalmente que ela não poderá fazer isto ao longo de toda a carreira, porque a partir de determinada altura vai ter que imaginar outros sítios ou começar a escrever sobre o bairro de Estocolmo, mas parece-me que do ponto de vista do lançamento de uma escritora é importante esta capacidade para pegar naquilo que se conhece bem e não ter medo de aprofundar esse local, esses sítios, essas pessoas, criar essas personagens a partir de pessoas que ela eventualmente conhece, ou pelo menos de características que ela reconhece em algumas dessas pessoas. E depois, ao fim e ao cabo, também no processo de escrita, e ela escreve muito bem, portanto, do ponto de vista da edição, o meu trabalho nesse aspecto foi bastante facilitado. Houve uma ou outra nuance da história que alterámos, um ou outro episódio que acrescentámos, coisas de menor importância, eu diria, para a qualidade do livro, mas do ponto de vista da escrita, ao fim e ao cabo, ela também corresponde, ou seja, a personalidade dela acaba por espelhar-se também com igual clareza e com igual simplicidade no processo, também no melhor dos sentidos. Às vezes escrever bem é escrever de uma forma simples, é ir diretamente ao encontro daquilo que é uma escrita clássica, daquilo que é uma pontuação clássica, daquilo que é especificamente uma virgulação clássica, portanto ter o conhecimento das regras, conhecer bem a gramática e não sentir que por uma necessidade qualquer de afirmação no início de carreira se quer impor um estilo ou fazer as coisas de forma completamente diferente apenas para se mostrar que se chegou. Às vezes isso acontece, às vezes não dá bom resultado, na maior parte das vezes não dá bom resultado. E com a Elizabeth, felizmente esse foi um risco que nós, do ponto de vista da editora, nem sequer conhecemos, porque ela realmente é uma autora que domina as técnicas, que domina as regras. Pelo facto de as dominar, eventualmente um dia terá talento e coragem, sobretudo coragem, porque talento eu creio que ela vai ter, mas vai criar a coragem para quebrar essas próprias regras e para fazer as coisas de uma forma diferente, mas até lá vai fazê-lo seguramente da melhor maneira possível e dominando as regras que vocês vão poder admirar com muita satisfação, creio, num muro e uma cerca. Vou-me calar, pedia então mais um aplauso rápido para a Elizabeth e depois passar a palavra à Mónica Menezes para fazer a apresentação do livro. Parabéns, Elizabeth. Obrigada, Miguel. Mais um agradecimento, estás a felizar. Bem, boa tarde.
Primeiro do que tudo, antes de começar a falar do livro e falar da Elizabeth, eu quero, Miguel, eu vou agradecer primeiro à cultura, vê lá, porque eu acho mesmo fascinante que uma editora agarre em novos autores. Felizmente nós sabemos que o mercado livreiro está a subir em Portugal, mas saber que há editoras a apostar em novos escritores, para mim que escrevo, para mim que ajudo outras pessoas a escrever, é das melhores notícias que se pode receber. Portanto, eu acho que, desculpa Elizabeth, o primeiro agradecimento não ser a ti, ou as primeiras palavras não serem para ti, mas eu acho que isto muito particular. É mesmo muito bom, é uma notícia muito boa saber que se aposta, e depois que se aposta em mulheres, não é? Porque eu tenho este lado de mais mulheres escritoras, porque não sei exatamente os números em Portugal, mas ainda sei que havia um desfazamento entre homens e mulheres. Eu acho que apostar em novos autores, ainda por cima novas autoras, é algo que fico mesmo muito feliz que haja uma editora a fazer isso, e por isso queria começar por esse aspecto. Depois, ainda falar da cultura, para vocês também não ficarem super vaidosos, queria criticar, porque eu recebi o livro muito tarde, então eu não tive tempo para ler o livro todo, está bem? Portanto, para vocês perceberem, eu não sei como é que a história acaba, mas a culpa é vossa, naturalmente, porque isto chegou-me tarde aos correios, mas tudo o que eu li, pronto, e agora sim vamos, Elizabeth, passar para a tua parte, tudo o que eu li reflete aquilo que eu não conheço muito bem Elizabeth, porque vivemos em países diferentes, mas eu acho que tenho o privilégio de poder dizer que somos amigas, de nos termos conectado numa rede social e de falarmos regularmente. Portanto, tudo o que eu li reflete aquilo que eu acho que a Elizabeth é. E eu, para começar então a falar, eu li tudo, mas eu li, não é? Portanto, não foi assim tão grave, não chegou assim tão tarde. Mas há aqui uma frase que, logo que eu comecei a ler, isto chamou-me muito a atenção, que é do Santiago. Ele diz: mas não há problema em sonhar. Na minha cabeça consigo criar todo o tipo de realidades alternativas. E eu gosto muito do verbo sonhar, e gosto muito do verbo sonhar associado à Elizabeth, porque eu acho que a Elizabeth representa, a Elizabeth é super novinha, não é? Até dá comichão de ser tão novinha e já tanto talento tão nisto, meu Deus, mas tem esta incrível capacidade de sonhar, mas não basta sonhar, e eu acho que a Elizabeth põe isso, utiliza bem o verbo, porque sonha, mas vai atrás do sonho, e foste atrás do sonho, e eu sei que durante muito tempo tu foste atrás desse sonho, mas foste de uma forma focada, de uma forma a saber, este sonho é para se tornar realidade, e é maravilhoso, e há pouco dizia-te isso, Elizabeth, este é o teu momento, portanto tu goza muito, porque ter um livro, tu ainda não tens filhos, não é? Eu tenho ali uma dos meus filhos, não se equivale, que a minha filha não fique zangada a achar que escrever um livro é a mesma coisa que ter um filho, claro que não, mas é uma coisa maravilhosa, portanto gozo este momento porque é realmente mágico e é todo teu, está todo o teu trabalho aqui, e eu acho que tens de ter tanto orgulho, porque tu és tão focada, tu fazes tudo, aquilo que o Miguel estava a dizer, a forma como tu escreves, como tu pensas as personagens, eu que te vou acompanhando e sobretudo nas redes sociais, eu adoro a Elizabeth no sentido de eu vou escrever das tais horas às tais horas e depois vou ler e-mails das tais horas às tais horas. Eu acho que só pode funcionar assim, portanto os teus sonhos acredito que se vão sempre tornar realidade, porque tu realmente tens isso em ti. E eu acho muito fascinante. Gostei muito agora de ver esta tua apresentação, de perceber como é que tu criaste estas personagens, de como te inspiraste na realidade, porque é uma coisa, tu também como mentora, as pessoas dizem, onde é que eu vou buscar a inspiração? Bolas, olhem à vossa volta, a inspiração está em todo lado, não é? E tu fizeste isso de uma forma, parece tão simples, mas claro que não tão simples, porque depois infelizmente não temos todos o talento da Elizabeth. E o que me ficou do que eu li então do livro deste Elias e Santiago
foi realmente, eu acho que só tu é que podias ter criado isto, nesta bondade das personagens e nesta simplicidade, porque eu não acho que escrever bem seja teres de ir devorar dicionários para ir buscar as palavras mais difíceis. Escrever bem é escrever simples, e eu acho que toda a tua simplicidade, aquilo que tu és, e eu acho que isso é muito fascinante quando nós somos uma coisa. Hoje em dia nós conhecemos todos muito online, não é? E depois, quando conhecemos a pessoa, ou neste caso quando te lemos, pensar, é ela, as palavras são dela, a forma como ela se expressa, és tu que estás aqui. E eu tenho um tremendo orgulho de estar aqui hoje contigo. E já te disse isso há pouco, e quem leu há bocado, alguém estava a dizer, era meia-noite, eu estava a chorar por tua culpa. Não sei, pronto. Eu no outro dia estava, vou almoçar aqui calmamente, e estava no restaurante a chorar, mas por favor, não era isto que eu estava à espera, não é? No meio de um sumo de laranja e ali altamente deprimida. Mas eu acho que isso é fascinante, é quando a escrita realmente nos toca. E eu gosto de te olhar aqui, principalmente para a tua primeira fila, que são todas as pessoas são importantes naturalmente, mas eu acho que a família é aquela que tem sempre um lugar especial, e veres, acredito que para ti também veres estas caras ali à avó, não é? Tá, as avós têm a vibrarem contigo, e nós temos este privilégio então de vibrar com as tuas palavras, Elizabeth. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Eu acredito que é o mesmo o primeiro de muitos, porque tu tens o talento, tu tens esta tua organização, que é incrível, a forma como tu trabalhas os teus projetos, e a história é realmente muito comovente, desta amizade improvável, mas que eu acho que tu não tornaste isto clichê, não é? Não vamos aqui, o senhor mais idoso conhece a criança e vão ser, e já estamos lá todos a dormir, não. Tornaste isto emocionante, sim, mas de uma forma que nós queremos passar a página como se a página onde estamos tivesse fogo, e deixa-me passar porque eu quero saber o que é que vai acontecer a seguir. Portanto, é brilhante, é mesmo muito bom ver que o teu primeiro sonho foi concretizado, e nós agora, a partir de agora, tens esta responsabilidade aqui à frente de toda a gente, de continuares a concretizar sonhos, porque nós vamos querer estar mais vezes à tua frente a ver esses sonhos realizados. Muitos parabéns, Elizabeth. Obrigado, Mónica. Vamos passar ao autor. Bem, eu estou a tentar não chorar, nem se conseguirem isso. Se nos puseste a chorar, eu acho que o mínimo é tu chorares também, não é? Bem, disseram tantas coisas incríveis que para mim ainda é difícil processar, e de facto, começando só aqui pelo Miguel, não sabia que o processo tinha sido assim tão fácil, fico contente. Há mais complicados. Há mais complicados, pronto, fico contente por saber. Mas foi engraçado, só queria partilhar esta curiosidade, porque não sei se já partilhei, quer dizer, acho que já partilhei isto num vlog no YouTube, mas um editor pediu-me para fazer acrescentos. Eu ouço a maior parte dos escritores dizerem corta isto, corta esta página, corta esta cena, corta... enfim. E o meu editor não, disse, olha, ok, a história está assim, mas eu acho que ainda poderias acrescentar aqui mais alguma coisa. E eu na altura fiquei, mas isso vai alterar aqui um bocadinho a dinâmica. O que é certo é que quando eu fiz esses acrescentos, eu vi a história ganhar uma vida completamente diferente. E foram acrescentos que não são significativos, ou seja, não mexeu completamente com a história, mas em termos do fluxo e da forma como ela fluía, eu a ler aquilo tudo depois de seguida, fez tão mais sentido. E é só para vos explicar também a importância de nós termos alguém que olhe de forma externa para o livro, ter um editor, porque o meu editor acompanhou-me no processo todo e foi exímio, foi impecável, deu-me feedback excelente e respondeu às minhas inúmeras questões gramaticais. Eu tenho muitas questões gramaticais, porque o português é assim ou é assado, ou é assim. Algumas difíceis, exato, porque eu também própria fico confusa, não sei. Mas foi incansável e, em especial, mesmo à Cultura Editora por ter apostado em mim, porque eu não estaria aqui hoje se não fosse por eles.
E eu, agora, é que vos peço um aplauso, mas à cultura também. Obrigado em nome de todos os companheiros que trabalham comigo na editora. Sim, ia só dizer também que a Mónica, como eu lhe costumo dizer e digo isto em todo lado, a Mónica é quem eu quero ser quando for grande. Que exagero! É a forma mais fácil de dizer, ela é tudo aquilo que eu uma vez queria ser. Eu queria viver a 100% da escrita, queria escrever livros, eu sou uma pessoa que adora escrever, eu não consigo viver com isto dentro de mim, está cá dentro e é muito forte, é uma pulsão muito forte. Então, a Mónica ensinou-me que é possível, porque a Mónica também escreve, também é ghostwriter, também é mentora de escritores, também é formadora de escrita e storytelling e é uma verdadeira inspiração para mim. Por isso ela está-me a dizer isto, eu daqui a bocado choro, mas o que eu quero retribuir é mesmo, és incrível. Não. Posso só contar um episódio? Eu acho que tu não vais ficar zangada comigo. Ok. Houve um dia que a Elizabeth me mandou uma mensagem, qualquer coisa, achas que podemos conversar? Eu disse, claro que sim, marcámos um Zoom, estas coisas, não é, super modernas, que nos aproximam assim das outras casas, noutros países. E a Elizabeth realmente estava muito triste e disse-me, eu não sei se vou conseguir concretizar o meu sonho de viver da escrita. E aquilo doeu-me muito, não é? Porque é ver uma pessoa cheia de talento e eu disse, mas como? Não podes desistir, e ela não está a dar. E tivemos ali uma conversazinha, mudámos ali uns chips, que às vezes precisamos de, lá está, esta visão externa, às vezes, da coisa, e ainda bem que não desististe, mesmo, e é possível, está aqui, está bem? Portanto, ainda bem que mudaste essa tua forma de pensar e continuaste a acreditar, portanto, o sonho é mesmo teu e a realização é mesmo tua. E não tem mal, às vezes, para quem está a começar a escrever, não tem mal, às vezes, irmos um bocadinho lá abaixo. Às vezes vamos, isto se calhar não está a correr tão bem. Mas depois subimos. Mas depois as coisas acontecem. Ter uma inspiração ao lado também ajuda não, muito. É tudo teu. Acho que tu só estavas a precisar de um abanãozinho de continuares a acreditar. Obrigada, Mónica, e obrigada por estares aqui hoje, porque é mesmo um verdadeiro privilégio seres tu a apresentar o Murilo Seca. Mesmo, muito. Um prazer enorme para mim mesmo. Agora estamos aqui, toma, agora falo eu e agora elogio eu. Para quebrar um bocadinho para falarmos um bocadinho mais do livro, vou ler um excerto, pode ser? Com certeza. Pode ser. Vou ler a primeira página, que acho que tem um bom lançamento, não é? Os livros às vezes, se calhar quase sempre, ganham-nos ou perdem-nos às vezes na primeira página, e este é claramente que eu acho que nos ganha. Vou ler então, capítulo 1, Elias. A solidão é daquelas coisas que nos põem à prova. Espera-nos, reserva-nos um lugar e, num ato final, ri-se de nós, da nossa patetice, da nossa insignificância. Esta vida, que fiz eu para merecer viver mais do que devia? Pensei que 70 anos chegassem, mas já os ultrapassei em 2. O que faço com este tempo que me resta? Já sou velho e os mais novos não querem saber do que digo. Mas aquilo que aprendi na vida é que há uma altura em que ficamos sós. E esse momento há de chegar para cada um de nós. Talvez as pessoas achem que vão ter companhia para o resto das vidas, mas não é bem assim. Se assim fosse, não estaria a perder o sentido aos dias. Os meus filhos não me teriam abandonado. A minha Aurora não teria morrido. E eu não estaria a viver sozinho numa casa que me parece demasiado grande para uma só pessoa. Solto um suspiro prolongado que se mistura na invisibilidade do ar. De nada me vale queixar. A memória é daquelas coisas danadas, e quanto mais velho fico, mais ela se aviva. Não as memórias recentes, essas esqueço-as de vez em quando, mas as antigas, essas estão presentes como tatuagens, como se as estivesse a reviver. Um aplauso para a autora. Este é daqueles certos que lança bem o livro e que não adianta nada, né? Que não estraga, que não spoiler, né? Como se costuma dizer agora. Queres ainda dizer mais alguma coisa? Queres passar à fase em que podemos fazer perguntas e respostas? O que é que te parece? O que é que te apetece agora? É melhor, porque senão começa a chorar. Sintam-se à vontade, então, a partir desta altura, para, se quiserem fazer alguma pergunta ao autor ou à Mónica também, estejam evidentemente ou a mim também, não faria tanto sentido, mas estejam evidentemente à vossa vontade. O que eu gostava de te perguntar era justamente essa questão do processo, ou seja, como a Mónica dizia, às vezes
quase sempre escrever de forma simples é bastante difícil, ou fazer tudo o que seja de forma simples e bem é extremamente difícil, é uma coisa à qual aspiramos, mas que nem sempre conseguimos alcançar. O teu processo de trabalho, como é que funciona? És assim tão organizada como pareces? Excelente pergunta. O meu processo baseia-se muito naquilo que eu digo que aprendi com os mestres. Os mestres escrevem todos os dias e eu gosto de levar um livro do princípio ao fim, porque, como diz a Jodi Picoult, eu gosto de acompanhar as minhas personagens e de não as deixar sozinhas. No caso do Muro e uma Cerca, foi um processo mais complexo, porque se dói a quem lê, imaginem a quem escreve. Isto doeu muito escrever, isto é um drama contemporâneo, imaginem, é eu a pensar nestas histórias a acontecer na realidade e a sentir um murro no estômago de cada vez que escrevia isto. Então, houve alturas no processo de escrita do Muro e uma Cerca em particular, em que eu tive de me afastar da secretária, tive de fazer uma pausa, tive de reprocessar, entre aspas, aquilo que estava a acontecer e depois sentar, voltar a escrever e voltar ao ataque, digamos. Mas o que eu fazia era, escrevia todos os dias, tinha um outline médio para a história, ou seja, eu não planeei tudo do princípio ao fim, eu sou plancer, ou seja, eu planeio parte, deixo o resto fluir. E, portanto, aquilo que eu fiz foi escrever uma parte, fui escrevendo, fui conhecendo o Santiago e o Elias muito de perto, porque escrever na primeira pessoa tem este desafio que é, temos de conhecer as pessoas a um nível muito visceral, mas ao mesmo tempo é um processo giríssimo e eu diverti-me porque estava a escrever na primeira pessoa, cada dia era um capítulo ou 2, ia avançando. Este livro no total foram 3 meses e meio que eu demorei a escrevê-lo, sendo que não foram consecutivos, porque lá está, tive de fazer uma pausa pela própria carga emocional da história, mas o meu processo é este, eu gosto de me sentar a escrever, quando estou a escrever levo o livro do princípio ao fim, o primeiro rascunho é o mais difícil de sair, portanto é isso que eu faço, pegar nele, tenho o outline, levo do princípio ao fim, e escrevo todos os dias de manhã, pronto, porque acho que é o meu período mais criativo do dia, é aquele em que eu me sinto com mais vontade de escrever. Alguma pergunta da plateia? Tem que ver. Vai chegar aí no microfone, atenção. Obrigada. Olá, Elizabeth. Eu estive a ler, cheguei às 70 páginas, enquanto estava aqui, e uma coisa... eu leio rápido. Mas uma coisa que eu reparei é que, de facto, como o Miguel disse, a tua clareza e simplicidade refletem-se muito na escrita, mas de uma forma que aquilo que é para contar está a ser contado, mas melhor do que isso está a ser mostrado. E pronto, esta pergunta é mais de processo e do ponto de vista de ser escritor, mas quantas versões é que tu tiveste do livro até chegar a isto? Porque isto está muito bom. Em primeiro lugar, Rita, obrigada. Tu és super rápida a ler. É nisto que eu acho que uma pessoa demora tanto tempo a escrever e depois ler. Pronto, eu tinha aqui uma leitora beta, a Isabel, que leu o livro em 3 horas. Imaginem, né? Eu tinha-lhe entregado o livro de manhã, à tarde já tinha o feedback. Olha, gostei muito! E assim, como assim? Estava em viagem, eu estava a conduzir na altura e depois até o Gonçalo, o meu companheiro, é que disse: olha, já está! Como assim já está? Então, versões, ele teve várias. Eu posso dizer que antes de o enviar para a Cultura Editora, eu fiz-lhe 3 revisões. Ele foi lido por 6 leitores beta e muito feedback, os meus leitores beta, eles estão cá todos. Eles deram um feedback muito, muito bom, portanto alterei nessas vezes todas. E depois foi todo o processo de pegar nele, de revê-lo, de editá-lo. Depois com o Miguel, eu diria que no total, acho que fizeram 4 versões, portanto são 7 no total, creio eu. Portanto, o livro nunca está finalizado no primeiro rascunho. E ainda bem, porque como ele está agora, ele está muito diferente do início. E adoro como ele está, sabes? Adoro, está mesmo bonito. E estou-me a arrepiar porque senão fosse o trabalho do Miguel. Ele estaria muito diferente e com muito mais pronomes pessoais já agora. Eu. Porta. Já agora perguntava-te, até porque neste livro em particular, e nem sempre é assim, mas neste livro em particular a capa também é tua, basicamente, ou seja, a ideia foi tua, a fotografia foi por teu intermédio. Fala-nos um bocadinho da capa, porque resultou muito bem. Posso pegar? Como quiseres. Então, esta capa
Como vocês veem, existe aqui um menino que representa o Santiago, não é? E se ele não tiver vergonha, eu vou chamá-lo aqui. Pode vir cá. Então, Também podes falar. eu vou pedir a ele para se apresentar, porque acho que ele não tem vergonha. Vejam para isso. Consegues? Olá, eu sou o Tomás, sou o sobrinho da autora. Tomás, como é que foi a sessão fotográfica? Porque eu pedi a um fotógrafo de quem eu gosto muito para fotografar a capa e ele disse-me que tu te portaste muito bem. Então conta lá como é que foi o processo, que eu não estive lá e estava na Suécia na altura. Foi um processo muito difícil, ainda mais foram 500 fotos para escolher para a capa. E pronto, a minha posição também para fazer a foto foi muito difícil e tenho muito orgulho de dar-me na capa deste livro. Ficou muito bem, não ficou? Mais perguntas, não se esqueçam. Olá, Elizabeth. Olá, Dinor. Mais uma vez, parabéns. Tinha só uma dúvida no resultado. Não é resultado, não é? Pronto, devido a um post que tu partilhaste sobre o número de histórias que já tinhas escrito, o que é que te levou a que esta história fosse aquela que querias lançar ao mundo? Ok, essa pergunta é muito pertinente, muito pertinente. Olha, Leonor, acho que até tivemos esta conversa sobre tu também teres publicado o teu 15º livro, não é? E realmente põe-nos a pensar aqui um bocadinho sobre, então, mas porquê o 15º? Neste caso, porquê o meu quarto? Este é o meu quarto livro, eu escrevi 2 volumes de uma trilogia antes e um livro único também. Eu escolhi Um Muro e uma Cerca porque, olhem, eu não sei explicar, mas havia qualquer coisa nesta história que eu senti, e foi mesmo muito à base de feeling, que esta história era aquela que tinha de ser publicada. Eu senti que o Santiago e o Elias tinham alguma coisa para dizer às pessoas, tinham alguma coisa para dizer aos leitores, tinham de certa forma mudar a perspectiva num mundo em que as coisas são tão velozes, em que as coisas são tão rápidas, em que não há tempo para nada, os pais não têm tempo para os filhos, não é? E qual é que é o lugar de uma amizade e de disponibilizar tempo aos outros? Senti que este livro tinha uma força de mensagem que os outros ainda têm de ser trabalhados, não é? Que é preciso trabalhar a mensagem dos outros ainda, mas este aqui tem muita força. Acho que foi isso. Obrigada, eu. Eu aproveitava e perguntava se, como autora, se sentes, os livros retratam sempre o tempo em que são escritos, dificilmente não acontece assim, a não ser que sejam, claro, fantasias. Mas no teu caso, sentiste essa preocupação, também rebuscando um bocadinho o que foi a tua própria apresentação, aquele enquadramento de Margem Sul, sentiste sentes esse apelo de fazer uma espécie de um retrato social com o que escreves? Eu creio que essa necessidade que eu tenho, talvez, acabe por passar para a escrita, por causa da minha formação de base, não é? Eu estudei Psicologia, portanto, eu podia não estar aqui, ainda bem que saí de lá. Mas eu gosto de pensar que muito daquilo que eu experienciei, tanto na minha formação como na minha prática, mesmo a trabalhar com crianças e a trabalhar com adultos também, senti muito que havia esta necessidade, às vezes, de chamar a atenção para certas coisas e de refletir a fundo sobre as coisas, mas não de uma forma académica. Ou seja, os artigos académicos, eu escrevi a minha tese, era tudo muito técnico, muito seco. Então, mas a literatura tem outra forma de analisar as coisas, de pegar em personagens que efetivamente existem, que poderiam ser qualquer um de nós, poderíamos ser nós, e pegar nesta vida e trabalhá-la, falar dela como se fosse a falar da nossa vida. Acho que o retrato social acaba por ser uma consequência disso. Não faço porque sim, faço porque eu penso na experiência visceral das pessoas que o vivem. Tal como eu estou a escrever agora um livro que também me faz muito sentir o peso de uma família em querer sair de um sítio porque já não consegue viver lá. Não é? Acabo por olhar muito para a experiência individual, para a pessoa, para aquilo que ela quer fazer.
Então acho que essa análise social, se existir, não é? Então é uma consequência daquilo que eu gosto de retratar. Mais perguntas? Não sejam tímidos, ok, por favor. Andrei. Boa tarde. Olá. Parabéns, Elizabeth. Obrigada. Estavas a falar um bocadinho do retrato social e tudo mais. E eu quero ir um pouco para o outro lado. O que é que nós conseguimos ver da Elizabeth na história e nas tuas personagens? Ok, boa pergunta, boa pergunta. Olha, sabem aquele dizer que diz que os nossos livros têm um bocadinho de nós, não é? Não existe nenhum Santiago e nenhum Elias na minha vida na forma como eles estão. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Existem pessoas também nas quais eu me inspirei, claro que pensei muitas vezes no meu sobrinho enquanto escrevia ao Santiago, mas sempre a pensar, Deus queira que isto nunca lhe aconteça. Mais nesse sentido, mas a pensar nas crianças, sim, pensei nele. O que é que existe de mim ali? Eu acho que é o sentido reflexivo das personagens. Eu própria sou assim, sou uma pessoa muito introspectiva, sou muito introvertida e acabo por refletir muito sobre as coisas. E eu escrevi o Elias à minha imagem quase nesse sentido, em termos reflexivos, mas não com a parte rabugenta dele, nem com a parte em que ele se chateia com as coisas. Não sou Só as assim. qualidades. Só as qualidades. Sim, se calhar alguma teimosia também partilhamos. Mas sinto que, de certa forma, nós acabamos por trazer um bocadinho de nós e se calhar a curiosidade do Santiago. Eu também tenho muita, portanto sinto que sim, também há parte de mim que está ali no livro e a Margem Sul. A Margem Sul que também, eu gosto de pensar que a Margem Sul é ela própria uma personagem. Portanto, ela também acaba por dizer-nos alguma coisa sobre o mundo onde nós vivemos, porque o próprio local diz-nos muito sobre as pessoas que lá vivem. Por isso é que as paisagens, os cenários, também acabam por se tornar personagens. Acho que respondi, espero que sim. Respondiste, sim. Obrigada. Mais alguma pergunta? Eu faço mais uma, não sei se será a última, senão, mas de qualquer das formas, a respeito desse olhar para a Margem Sul, até que ponto é que o facto de teres vivido no Reino Unido, especificamente na Inglaterra, perto de Manchester, e agora em Estocolmo, na Suécia, alterou essa perspectiva, alterou a tua visão sobre o local onde tu cresceste? Eu associo a Margem Sul, como sempre, ao sítio onde eu cresci e que sofreu muitas mudanças ao longo do tempo. E acho que, Miguel, também sentes a mesma coisa porque também vives lá e porque também sentes essa evolução. Mas eu olhei de forma diferente no sentido em que eu ia para o Reino Unido e depois quando voltava de repente havia mais uma casa. E quando eu ia e depois voltava havia mais não sei quantas casas na rua onde eu cresci. Havia mais casas e mais pessoas a vir, mais trânsito, mais poluição, mais pessoas ruidosas. E eu às tantas pensei, bem, eu vou-me embora 5 minutos e depois de repente quando volto há aqui muita gente. E acho que isso é muito giro porque me permitiu realmente olhar de um prisma um bocadinho mais distante para a Margem Sul e não sendo a pessoa que já lá viveu, mas como uma pessoa que também está a analisar de fora, de certa forma. Mas sempre com aquele sentimento de isto é a minha casa também, né? Porque foi o sítio onde eu cresci e tenho uma ligação muito grande a ela. Mais uma pergunta do fundo. Hello! Olá! Como é que estás? Melhor agora, já não estou tão nervosa. Nota-se. Olha, eu acho que a pergunta que eu queria para uma pessoa que está desde o início a ver tudo aquilo que tu passaste, desde como começaste, todos os baixos, todos os altos, todos os querer desistir, todos os eu sou capaz e tudo mais, acho que a pergunta que eu queria fazer é, e sabendo de muitas vezes de o quanto tu duvidas de ti mesmo e tudo mais, acho que a minha pergunta é, este livro, o que é que significa para ti teres o livro agora publicado, o teu primeiro livro, uma coisa que tu nunca achaste que ia acontecer, o que é que significa para ti, o que é que mudou em ti, pessoalmente, e na forma como tu te vês a ti mesmo, na forma como tu vês a tua vida, e como é que mudou e como é que vai impactar as coisas daqui para a frente?
Agora que vais chorar. Pois, essa é uma pergunta difícil, Anitta. Boa. Exato. Olha, é difícil quantificar isso porque eu, quando o vi a primeira vez, sabes, quando peguei nele, aliás, eu já tinha sonhado com esse momento. Eu peguei nele quando ele estava impresso a primeira vez, quando eu o imprimi e quando eu o encadernei e pensei, meu Deus, ele é real. Sabes, aquela sensação de ele é real, isto saiu da minha imaginação e agora é físico, sabes? E quando eu peguei nele impresso a primeira vez, eu chorei. Claro. Eu também. Boa, então temos em sintonia. E ainda mais, quando eu vi as pilhas dele na editora, até me faltou o ar. Porque pensei, não é só uma impressão, ele está a ser repetido, repetido, repetido. E ele vai para as mãos dos leitores. E essa sensação é maior do que eu não consigo quantificá-la. Eu ainda acho que estou em parte em negação. Eu, quando estou a escrever as dedicatórias, eu pensei, o que é que eu estou a fazer? Não é? O que é que está a acontecer? Eu não estou a acreditar que isto é real. E ao mesmo tempo é fascinante, sabes? O que é que isto me prova? Olha, prova-me que eu nunca vou parar. Agora deram-me um gostinho disto, não é para parar. É isso mesmo. Não sei se há mais alguma pergunta. Obrigada. Não havendo, eu acho que é uma boa forma de terminar com esta última declaração emocionada de Elizabeth. Mais uma salva de palmas. Obrigado à Mónica Menezes também pela apresentação. Um abraço para ela também. E muito obrigado também aos nossos amigos da FNAC pela participação, enfim, pela ajuda continuada, que muito agradecemos. E a Elizabeth agora vai estar então disponível para os autógrafos e quem conseguir fazer chorar, acho que tem um prémio qualquer. Por favor, não.